Olá, sejam bem-vindos a mais um Cenário Entrevista. Eu sou Mêncios Melo, âncora hoje desse programa especial do Dia da Consciência Negra e trazendo aqui aos nossos estúdios nossa prata da casa, que na verdade é ouro. As 3 das 4 meninas do Odaras, com a participação do Murilo, que está aqui com a gente, filho da Laila, ao lado da Laila, Luciana, à frente da Luciana, Carol. A Raíza não pôde vir hoje, mas o importante é que a gente está aqui para discutir um tema muito pertinente à sociedade brasileira. Dia da Consciência Negra. Para muitos da comunidade negra, inclusive, era um dia que não deveria existir, porque ele deveria ser 360 dias do ano todo. E para isso eu vou conversar primeiro com a Laila. Laila, qual a importância da data? A data deveria existir? E o que se espera a partir desse marco histórico chamado Dia da Consciência Negra? Oi, Mêncios, tudo bem? Olá a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Enfim, como você já disse bastante aí, a data ela não teria que existir só para que a consciência fosse direcionada a um único dia. Mas a gente não pode deixar de considerar que a existência dessa data, que veio por uma lei, salvo engano, de 2011, a existência dessa data como Dia da Consciência Negra, tá? Porque essa data ela faz referência ao aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, enfim, tem todo um contexto histórico em relação a isso. Mas vamos lá, essa data ela tem uma grande importância, por quê? Porque é preciso que em um dia, pelo menos, as pessoas, a sociedade como um todo, direcione a consciência, as reflexões para as necessidades do povo preto. É óbvio que seria muito mais interessante que essa consciência ela fosse diariamente adquirida. Na verdade, a sociedade, o Brasil, ele é uma das maiores nações em relação a pessoas pretas, né? Eu acredito que há uns anos atrás só ficava atrás da Nigéria. Então, assim, precisar de um dia para parar para pensar na maioria da população é realmente ridículo. Mas, diante do quadro que nós vivemos, é inevitável que, pelo menos em algum dia, é inevitável considerar um avanço que pelo menos em algum dia isso seja feito. Sobre o fato de isso precisar ser feito várias vezes, eu acho que com o tempo a gente teve uma propagação dessas problemáticas que fez com que as pessoas percebessem a necessidade de refletir sobre isso mais vezes. Só que ainda falta busca. Então, assim, a importância dessa data naquele dia, como está acontecendo hoje, a gente sentar para conversar e refletir sobre isso. Lembrando, e aí eu preciso dizer que isso não é uma data para comemoração, a população preta é a que mais sofre violência, é a que mais é atingida por questões de fome, por questões financeiras, a gente não ocupa grandes espaços de poder, então não temos o que comemorar hoje. A gente tem que parar hoje, no dia como o de hoje, assim como todos os outros, mas especialmente no dia de hoje, para ouvir pessoas que falem sobre essa pauta, para refletir sobre os problemas que envolvem essa pauta, para que lá na frente a gente consiga, através de uma sementinha plantada num dia como esse, fazer com que pessoas pensem nisso por mais vezes, né? Mais naturalmente. Luciana, a gente tem estatísticas muito cruéis do ponto de vista matemático e muito mais cruéis ainda do ponto de vista humano e social. O que avançou e o que regrediu na sociedade brasileira, se é que a gente pode dizer que existem avanços substanciais, robustos, nessas últimas décadas, e especialmente nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro? Nesses últimos 4 anos, nós tivemos realmente uma regressão, né, nas pautas que são defendidas pelo movimento negro. E agora a gente está esperando esse recomeço, né? Vai ser uma reconstrução, na verdade. O presidente Lula ele vai ter essa tarefa de deixar, né, ter esses 4 anos para deixar o país como ele deixou lá atrás, quando passou, né, a faixa presidencial. Aí quando você fala de avanços, para nós da população negra, né, o movimento negro, a gente tem avanços que começam a acontecer no final do século passado, né, dos anos 90, início desse século, que são justamente essas políticas afirmativas, né, que são frutos aí de uma luta histórica do movimento negro, que acabam sendo ouvidas
durante o governo FHC, né, que é um sociólogo que fez um trabalho, participou de pesquisas relacionadas a esse mito da democracia racial lá nos anos 50, e ele inicia esse processo, né? Isso quando se dá a marcha para Zumbi dos Palmares, em Brasília. E aí quem vai efetivar é o presidente Lula, né? A primeira lei que ele assina é a lei que cria a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, né? Coloca isso na LDB, modifica a LDB e assim, é uma lei que hoje, por exemplo, aqui em Manaus, ela não é cumprida por uma ingerência, uma influência da Câmara Municipal de Manaus, né, de vereadores da bancada evangélica, que praticam aí o racismo religioso, né? Porque quando eles não querem que se estude diversidades nas escolas, está muito ligado, sim, a essa questão de que tudo que vem da negritude é ruim, e principalmente a religião, né? Então, assim, a gente teve esses avanços, a lei de cotas, né, que possibilitou uma modificação nas universidades públicas brasileiras. Temos fraudes? Temos, mas isso daí não é um problema do movimento negro, é um problema das pessoas brancas que tentam tirar vantagem, né, de uma conquista, de um pagamento de uma dívida histórica, né? A cota no serviço público federal, não só federal, né? Enfim, alguns estados também aplicam, dentre outras pautas, né? Então, assim, a gente está nessa caminhada e eu acho que um dos maiores símbolos agora dessa retomada talvez seja a Fundação Palmares, né? Que foi uma fundação criada para se cultuar, assim, para ter esse resgate, né, da cultura, da história brasileira, e durante esses 4 anos teve uma pessoa, boa parte desses 4 anos teve uma pessoa à frente que agia como um verdadeiro capitão do mato. Aliás, Capitão do Mato, para quem ainda não conhece esse traço triste da história brasileira, era um negro contratado, entre aspas, pelo senhor das terras, para perseguir negros que fugiam em busca de liberdade. E, por muitas vezes, um homem cruel, até mais do que os senhores brancos, com sua própria gente. E o Sérgio Camargo, se não me engano, esse é o nome, tomou a frente da Fundação Palmares, um negro, uma das maiores contradições da sociedade brasileira, administrativamente falando, nos últimos anos. Um negro que perseguiu profundamente a própria Fundação Palmares. Carol, falando em perseguição, falando em realidades, nós temos uma realidade que nos saltou aos olhos nos últimos 4 anos, né? Darcy Ribeiro, Sérgio Freire, lançaram as bases para o que a gente chama de o país do carnaval. O Brasil multicor, o Brasil alegre, o Brasil feliz, o Brasil sem preconceitos, mas a gente viu que bastaram 4 anos de governo para desmistificar mais de 80 anos, digamos assim, de um fundamento acadêmico brasileiro, que é esse país do carnaval. Em 4 anos de governo Bolsonaro, nós escancaramos o nosso racismo absurdo, escandaloso, concreto e verdadeiro nas redes sociais. Antes eram as notícias de jornal, mas as redes sociais possibilitaram que nós também nos víssemos nessa verdade. E é uma verdade, Carol, esse Brasil racista e preconceituoso. Acabou o país do carnaval? Eu acho engraçado quando a gente fala sobre o mito da democracia racial, a gente fala diretamente, acho que, sobre como que a nossa identidade enquanto pessoas pretas foi forjada, né? Porque por muitos anos eu era uma pessoa preta que falava, nossa, nunca fui vítima de racismo, nunca fui vítima de discriminação racial. E aí, quando você começa a buscar algum tipo de letramento e você começa a entender, a compreender as sutilezas do racismo, né, que por vezes não são tão sutis assim, só porque a gente realmente não está atento, isso é muito cruel. E aí, quando você começa a perceber como ele se estrutura dentro das instituições, dentro das universidades, eu era a única aluna negra na universidade onde eu estudei, eu era uma das únicas alunas negras nas escolas em que eu estudei em escolas particulares praticamente a vida toda, né?
Eu fui a única pessoa negra em concursos que eu participei, enfim. Então, você sempre se vê como negro único, né? Então, a diversidade, o país do carnaval, ele só existe realmente de forma folclórica, né? O país do carnaval, é a Globeleza sambando na Rede Globo. É naquele momento em que a negritude tem o espaço, né? É a Daquela mulher exceção. É aquela mulher hipersexualizada na novela, é a Globeleza hipersexualizada no carnaval, são pessoas negras interpretando, né, Capitães do Mato ou outros personagens Empregadas domésticas. empregadas domésticas. É nesse momento em que a gente consegue incluir a população negra, né? Mas a gente não percebe que a gente está sempre confinado àquele lugar, sempre confinado naquele espaço. Então, quando a gente fala de democracia racial, a gente não está falando de incluir por incluir, a gente está falando de incluir para que efetivamente as coisas se transformem. Eu não quero ter uma atriz na Globo para interpretar uma empregada doméstica, eu quero ter, de repente, uma diretora de novela negra, eu quero ter uma diretora de produção negra, eu quero ter não só um galã de novela das 8 que vai aparecer sem camisa, mas eu quero que esse galã seja, de repente, um intelectual. Eu quero que, por exemplo, no governo Lula, nós não tenhamos pessoas negras na equipe de transição somente para tratar de uma pauta voltada à igualdade racial, mas que a gente esteja no Ministério da Economia, que a gente esteja no Ministério da Mulher, que a gente esteja no Ministério da Cidadania, que a gente esteja no Ministério da Educação, que a gente esteja no Ministério da Saúde, que nós estejamos no Ministério da Previdência Social. Porque todas essas áreas, todos esses setores afetam a nossa vida e afetam a nossa existência. Então temos que ter pessoas pretas ocupando espaços nesses lugares para promover a equidade. Então, o Brasil é um país profundamente racista. E esses últimos 4 anos, acho que assim, escancararam o que já acontece há mais de 400 anos. Nós somos um país profundamente racista, nós temos uma dívida histórica com o povo negro que deve ser paga. O que aconteceu nos últimos 4 anos é que surge uma figura abjeta, que é o candidato derrotado à presidência, que eu não vou citar o nome dele aqui, que realmente personifica o racismo, a homofobia, a transfobia, o machismo, e ele valida o discurso dessas pessoas. Então não é que, o Brasil sempre foi uma festa, realmente é o país do carnaval, mas isso não quer dizer que não é um país racista, que não é um país machista, que não é um país misógino, né? Nós somos um país profundamente preconceituoso com diversas minorias. E que eu nem comecei a falar sobre os povos indígenas, porque se a gente for começar a falar, não termina hoje. Mas o que eu acho que aconteceu nos últimos 4 anos foi o que a Lu comentou na resposta à pergunta passada. Foi retrocesso, foi destruição do projeto do movimento negro para a inclusão de pessoas negras em diversos setores. E o que o presidente Lula vai ter que fazer é realmente arregaçar as mangas e falar abertamente para o país inteiro que nós não somos uma democracia racial, que temos uma dívida histórica com o povo preto e que o país do carnaval vai ter que se conscientizar para além do Dia da Consciência Negra, para além do carnaval, para além do dia da suposta abolição da escravidão. Vai ter que ser um processo longo, contínuo e assim, por favor, que seja um processo que aglutine todos os setores do governo para que exista efetivamente uma governança antirracista em todas as áreas. Que não seja que o povo preto não seja confinado a uma respectiva área, porque assim como a consciência negra não pode ficar confinada numa data, a luta pela promoção da equidade racial não pode ficar recolhida a um único ministério, sabe? Acho que a ideia, Mensa, se tu me permite, por favor, assim, é um lema, inclusive, do movimento negro atualmente. A gente precisa reconstruir Palmares, né? Como a Laila citou no início, o Dia da Consciência Negra, ele é uma referência ao aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, que foi essa grande liderança, né, que foi assassinada, como tantos outros homens negros, foi assassinado pelo Estado brasileiro, né? Então, assim, e Palmares foi ali essa semente de libertação, né? Foi um quilombo que resistiu durante décadas. Assim, recomendo, né, quem puder pesquisar sobre o assunto. Para aquela época, o Estado brasileiro teve que deslocar canhões, sabe? Mobilizar todo um arsenal para conseguir destruir Palmares, né? Então, assim, ele é esse símbolo, né? Zumbi é esse... Não só Zumbi, mas Dandara, que era a companheira dele, né? A gente tem que citar também as mulheres que estiveram também na luta, né? Se hoje a gente tem conservada
A nossa cultura e religiosidade muito se deve às ialorixás, né, as mães de santo nos terreiros. O terreiro, ele é esse espaço religioso, mas também de acolhimento, né, de troca e de guarda de tradições. Então, a gente precisa de tudo isso. Vou fazer uma provocação às 3 para a gente caminhar em direção ao fim dessa entrevista maravilhosa, curta, porém objetiva, e com a riqueza de contribuição dessas 3 meninas, lembrando que são 4, hoje a Raiza não pôde vir, mas eu pergunto, nós estamos diante de algumas derrubadas de mito, de iconoclastias, inclusive mitos negros. O mito da tia Anastácia, a empregada de Monteiro Lobato. Aliás, Monteiro Lobato colocou a sociedade brasileira muito bem alinhada na estratificação da dramaturgia, né? Lobato, ele era um eugenista. Ele defendia teorias eugenistas. Essa colocação de gavetas, usa essa figura de linguagem da sociedade brasileira. Monteiro Lobato colocou o caipira, né? O caboclo do interior, colocou o negro, né? Colocou a branca, né? Dona Benta. E isso foi criando mitos em gerações que leram e assistiram Monteiro Lobato, como a minha, por exemplo, Sítio do Capão Amarelo, que é um clássico. Não estou aqui depreciando a literatura de Lobato, pelo contrário, ela é rica, ela é importante, ela faz parte. Mas a gente vê a queda hoje dessas essa queda de mitos, né? Essa iconoclastia. O mito do País do Carnaval, o mito da Dona Benta. E eu pergunto, já não está na hora, Laila, Lu, Carol, de nós derrubarmos os muros do quilombo, né? As alturas dos morros, de descer a favela? Porque eu sempre ouvi dentro do meu curso de sociologia que a sociedade brasileira era incrível porque ela não rompia o tecido social, né? Você não via grandes revoluções porque era incrível isso, o confinamento dos negros, né? Desde o Valongo até a nossa história e ao Dia da Consciência Negra. Daqui para frente não é hora de descer o morro, não é hora de sair do quilombo e avançar. Menses foi de fato uma provocação, porque assim, a gente está na pista, a gente está no chão, a gente está na revolução. Eu entendo a tua colocação, mas eu digo assim, hoje, por conta dessa revolução da internet, só não tem acesso a todo o trabalho que o povo do movimento negro está fazendo quem não busca essa informação. Não é que a gente esteja se segregando, é que, infelizmente, aonde a gente aparece demonstrando tudo que a gente está fazendo, as pessoas estão virando a cara querendo olhar para o outro lado. Existe o contra-ataque, Luciano? Sempre existiu, né? Desde que os primeiros escravizados chegaram aqui no país, sempre existiu resistência. Isso é sempre importante. As pessoas gostam muito de comparar o movimento negro brasileiro ao movimento negro americano. Só que, assim, são formas de colonização completamente diferentes. Por exemplo, no movimento, quando eles estavam lá lutando pelos direitos civis, ali na década de 50 e 60, mais 60, aqui a gente estava na ditadura militar. Nós somos jornalistas, a gente sabe que a imprensa, por exemplo, não podia noticiar certas coisas porque iria recair ali na Lei de Segurança Nacional, né, essas coisas, nossos colegas seriam torturados e mortos. O censo desse período não existia a questão racial. A ideia era realmente manter esse mito da democracia racial, porque isso é sempre importante a gente falar. É um projeto de Estado, né? O Brasil, ele, no período entre guerras, quando se dá toda aquela tragédia do nazismo, né? Quando se mata aqueles milhares de judeus lá na Europa, o Brasil ele quer passar essa imagem de um paraíso, em que todos convivem, né? Porque surge lá, a partir da Segunda Guerra, vai surgir a questão dos direitos humanos, e o Brasil vê aí essa possibilidade, né? Então tem toda uma transformação, por exemplo, capoeira, que era criminalizada, deixou de ser, né? Símbolos que eram estigmatizados. O samba, né? O samba. Enfim, todos esses símbolos de negritude foram tomados, né, pela branquitude, pelo Estado, para criar essa falsa noção de que vivemos tranquilamente.
No entanto, a gente que é advogada sabe, não existe leis ao acaso. A primeira lei que surge condenando, né, a discriminação racial, ela vai surgir e não é por algo que já acontecia aqui, que o movimento negro denunciava. Só surge essa lei porque uma dançarina, atriz norte-americana, ela vem ao Brasil e ela sofre racismo no hotel onde ela estava hospedada, em São Paulo. A notícia é abafada no Brasil, no entanto, ganha uma enorme repercussão no exterior. E isso vai forçar com que se dê essa primeira legislação. Ou seja, nunca parte de uma questão interna, né? Se não tiver essas pressões... de órgãos internacionais. Isso parece que não se movimenta. Tanto é que a gente tem agora essa legislação que foi incorporada ao nosso sistema, né? Nossa Constituição, no ano passado, foi esse ano, já estou meio perdida. Mas, enfim, que é ligada ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Foi esse ano. Pois é, foi esse ano. Que torna, por exemplo, as cotas, né, algo assegurado, constitucional. Para se ter uma modificação, vai precisar de um fórum específico, um quórum específico, né? É toda uma tramitação. Sim, é toda uma tramitação bem mais trabalhada, digamos assim, para usar uma linguagem, né, fora do juridiquês. Então é isso. E assim, quando a gente se vai parar nas comunidades, né? Que aí você está falando dos quilombos. A gente pode tratar uma comunidade periférica como um quilombo também. Figura de linguagem. Eu sei, eu entendi que foi uma figura de linguagem, mas assim, a gente foi parar nesses espaços por uma exclusão, né? Quando se assina a Lei Áurea, já tem uma lei de terras que proíbe que a gente tenha acesso a terras, o que não aconteceu com os imigrantes europeus que para cá vieram, eles receberam terras e dinheiro e várias outras estruturas para aqui crescerem, por isso a gente vê hoje grandes empresários, né, que se orgulham das suas origens europeias, principalmente italianas. A gente sabe que tem aqueles italianos bem ricos lá em São Paulo, por exemplo, que é a capital que domina economicamente esse país, enquanto que a gente está aqui na luta pelos direitos assim mais básicos possíveis, né? Então, assim, a gente foi fruto de toda essa exclusão e desse racismo que é estrutural, porque está na política, na educação, na saúde, está em todos os âmbitos da nossa sociedade que cria barreiras para que a gente não ascenda socialmente, para que quem teve os privilégios nos últimos 500 anos continuem. A gente vê que tem famílias que se perpetuam. Nossa cidade é uma cidade em que as pessoas ricas são as mesmas de sempre. São oligarquias. Né? São oligarquias que estão na economia, na política, em todos os outros âmbitos onde se tem o poder. Né? E Lu, eu gosto muito quando você menciona essa questão do aquilombamento, porque os quilombos são ferramentas de sobrevivência. Então, a grande questão não adianta, vamos fazer a favela descer para a Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, se a gente for recebido a bala. Exatamente. Se a gente não tiver emprego, se a gente não tiver uma educação de qualidade, se não tiver saneamento... Então, assim, a gente se aquilomba para sobreviver. Falando nisso, Carol, para a gente encerrar, um jovem branco da Tijuca cunhou uma das frases que, na poesia brasileira, ela é recente, mas ela é muito verdadeira. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Eu pergunto agora, para a gente encerrar, num tom de provocação imediata. Nós temos um governo em transição. O que é mais importante para o movimento negro nacional hoje? Garantir as cotas, elas têm prazo. Não tem mais prazo. Não tem mais prazo. Ótimo. Mas precisa se garantir. Porque não significa que elas existirão na prática se não houver luta. Eu acho que a gente precisa de... O combate à violência, que massacra a comunidade negra, ou o acesso à moradia. A grande verdade, Mendes, é que todas essas problemáticas, elas estão conectadas. É impossível eu falar sobre garantir a cota para um povo... A cotas estão garantidas, como a Lu falou, ela já foi incorporada à Constituição, então a gente já está mais seguro em relação a isso. Mas assim, como é que eu posso pensar na cota
para que um filho ingresse numa universidade, se eu também tenho que pensar que essa criança tem que comer e viver todos os dias? Então, assim, é impossível que eu te dê um sim ou um não, uma resposta, porque esses problemas são conectados, não há uma prioridade. Ou se ela vai conseguir chegar, né? Porque crianças, jovens negros são assassinados a cada 23 minutos. Então, assim, a gente tá tudo interligado, como a Lara falou. A gente tem até uma expressão, um conceito que nasce de uma intelectual negra estadunidense, mas que a gente já trabalhava aqui, não tendo esse nome, que é a interseccionalidade. Né? Lélia Gonzalez já trabalhava isso. Que é você ver toda essa problemática, né? Juntando raça, gênero e classes. Então, assim, quando você fala, eu acho que o governo ele tem que ter em todas as políticas que forem implementadas, essa visão interseccional, né? E aí a gente tem um outro sentimento, assim, né? A Sueli Carneiro, ela sempre fala que ela não é de direita nem de esquerda, ela é negra. Porque é isso, a gente está realmente colocando essa esperança, né, dessa retomada de garantias de direitos, agora com esse novo governo, né, que, digamos assim, a gente acredita que vai conseguir manter uma democracia que estava extremamente ameaçada. Então, como a Lu estava dizendo ainda há pouco, em 1950 a gente ainda tinha no país uma ideia que ainda persiste em muitas pessoas hoje em dia, principalmente nos mais antigos, de que a ideia da eugenia, né, era a pseudociência da eugenia, que visava branquear o país, visava embranquecer. E se isso era feito porque não achavam que ter um povo preto nesse país seria uma coisa boa. Tanto é que fizeram políticas para trazer povos brancos de outros lugares, o que deu a eles muito privilégio. Então, assim, são 400 anos de história contra, 135 anos de que essa história, mais ou menos 135, gente, sou péssima com números. 135 anos, mais ou menos, de que essa história acabou e ela acabou sendo modificada, só que não tem 100 anos, não tem 50 anos, que tem 50 e poucos anos, na verdade. Aliás, a lei das cotas tem quantos anos? É 2012. 2012. Ela tá passando pela revisão justamente porque ela chegou aos 10 anos. Ou seja, nós temos menos ou, no máximo, uma década de uma conquista. E eu vou puxar então, assim, historicamente falando, foi tudo que aconteceu ontem ainda estava muito negativo. Então, assim, o movimento negro ele foi crescendo, foi lutando desde o primeiro negro escravizado que se jogou de um navio negreiro para preferir morrer do que ser escravizado, a gente consegue ver históricos de resistência. Porém, a gente chega aqui com alguns avanços que são tão difíceis de ser adquiridos porque está em todo o tecido social o racismo que é trazido com toda essa história que um dia desse estava acontecendo. Quando a gente fala em história, é sempre bom lembrar que a nossa história ela é sempre contada do ponto de vista da Casagrande, né? Nunca do ponto de vista da senzala. Então, assim, Odaras, por exemplo, a gente traz essas temáticas aqui para o cenário, né? Para os nossos espectadores, justamente para tentar colocar, né? Essas pautas sob a nossa ótica, né? Sim, não só essas pautas, mas assim, tentar cumprir esse papel que deveria ser, por exemplo, da escola, né? E que não está acontecendo, que é extremamente grave. A gente está tentando cumprir de alguma forma esse papel. Eu ia falar agora, porque tu tinha puxado esse gancho da questão das escolas, eu ia falar exatamente disso, que não adianta a gente pensar, não, avançamos, e o que é mais importante priorizar, sendo que a gente tem a lei de cotas e as cotas não são devidamente fiscalizadas, especialmente no âmbito das universidades públicas, o que gera fraude. A gente tem a lei que inclui educação, história e história afro-brasileira na LDB, que não é aplicada em diversos municípios, inclusive aqui em Manaus, por pressão, como a Lu muito bem colocou, da bancada evangélica. Inclusive, essa semana a gente teve que interpor um recurso de apelação, porque tem um juiz que entende que o fato de a CEMED não querer discutir com os pais, algo que já está numa lei federal, já houve uma ampla discussão para que essa lei fosse promulgada. Que vai fazer 20 anos. Que é normal que a gente queira discutir com as famílias o que os filhos vão estudar. Se a gente tem
uma lei de racismo, se a gente tem uma lei de injúria racial e a gente não tem autoridades policiais que estão preparadas para lidar com essas demandas, que vem uma briga que é motivada por racismo e briga, isso aqui é briga de vizinho, pelo amor de Deus, eu vou parar com mimimi. Então, assim, se a gente tem todo esse aparato legal, mas não tem servidores públicos, se a gente não tem a iniciativa privada comprometida também a promover a equidade racial dentro das instituições. Então, assim, se tem tanta coisa para fazer, tanta coisa que já está feita, mas não está sendo efetivada, a gente, tipo, não pode falar exatamente de avanço, a gente também não pode falar de, tipo, o que priorizar. A gente tem que priorizar tudo, porque tudo diz respeito à nossa vida. A segurança pública diz respeito à nossa vida, a previdência social diz respeito à nossa vida, a saúde diz respeito à nossa vida. Quantas mulheres negras são vítimas de violência obstétrica nos hospitais do Brasil afora, sabe? Então, assim, não tem direito, inclusive, a ter o acompanhamento durante a gestação. Pré-natal de mulheres negras, sabe? Então, assim, e são mulheres negras periféricas. E o mais ridículo é a justificativa para determinadas violências obstétricas, né? Há muito tempo já se dizia, tinha essa ideia, e hoje isso ainda existe, acreditem, que mulheres negras suportam mais dor na hora do parto do que suportariam mulheres brancas. Ah, sim, isso é uma herança da famosa chibatada. Exatamente. Tipo assim, ela já... O couro duro. E aí está no nosso DNA essa preocupa resistência. muito, o couro Mêncios, duro. a uma questão, porque, por exemplo, hoje eu acordei e vi blackface sendo feito numa escola no Paraná, Em Londrina, no né? rosto de crianças. E Tu viu o quem resto são da essas postagem? crianças que estão sendo... Quem são essas crianças que estão sendo ensinadas a poderem praticar o racismo dessa maneira e ainda acharem bonitinho? São as pessoas que lá na frente vão julgar processos que a gente vai ter que precisar apelar até quando? Recorrer. Porque são várias as formas de nos matar, né? Foi isso que eu ainda agora me deu um lapso. Mas assim, quando a gente não apresenta essa história, é uma forma de matar, porque está matando a nossa história, a nossa cultura, né? O que a gente chama de epistemicídio. Não ter alunos negros, pesquisadores negros nas universidades, está matando também o nosso conhecimento. Quando a gente fica privado da liberdade, né? As pessoas que estão aprisionadas, é uma forma de nos segregar também, é uma forma de matança. Quando a gente não tem acesso aos direitos mais básicos e, por isso, entra num processo de depressão grave, né, e desenvolve uma doença mental, isso é uma forma de nos matar também. Então, assim, quando você fala de genocídio da população brasileira, genocídio da população negra brasileira, é realmente num aspecto muito amplo. E aí cai no que as meninas estavam falando. Todas essas pautas de direitos, né, fundamentais são pautas do movimento negro, porque a gente tá na base ainda da sociedade, né, tá alheio, tá excluído, né, de todas essas garantias que deveriam ser fundamentais, mas que não chegam até o nosso povo. E eu vou só fazer um último adendo com relação a essa postagem. Essa escola é uma escola de Londrina, tá? E esse blackface foi feito em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Era uma atividade escolar. E que já aconteceu em aqui em comemoração ao Manaus. Dia da Consciência Negra. Então, assim, Pra que ficar mais consciências ridículo. são essas, minha gente, sabe? Tá Bem. tudo muito errado. Então, assim, vamos realmente pensar. E que bom que quando eu abri o post no feed da escola, todos os comentários eram: como assim? Blackface, Dia da Consciência Negra, vocês não têm noção, que escola é essa? Isso não passou por uma equipe psicopedagógica? Então, assim, a gente tá vendo pessoas brancas fazendo esse movimento de realmente cobrar, e de pessoas negras encampando também esse discurso. Porque, assim, querendo ou não, o racismo é um problema da branquitude, são vocês que têm que resolver. Exatamente. Resistência, avanços, luta, perda, Dia da Consciência que não deveria ser o dia, mas que deveria ser o ano todo. Esse foi o debate do Cenário Entrevista de hoje, entrevistando essas meninas maravilhosas, eu, um homem pardo, né, conversando com 3 negras, vendo e ouvindo a reação de pessoas brancas nas redes sociais. Temos esperança, esse país pode mudar para melhor. Estive aqui com Laila, Luciana, Carol, o pequeno Murilo, e esse foi o Cenário Entrevista do Dia da Consciência Negra. Se Deus quiser, um país melhor para todos nós, com todas as consciências do mundo. Até a próxima.